sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre sucessão vegetal. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. A agrofloresta, para a gente fazer agrofloresta, né, ou o sistema agroflorestal, é necessário a gente atender alguns princípios fundamentais que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Então aqui venho para reforçar. E dentro desses princípios, a gente tem o manejo ecológico do solo, o qual permite uma cobertura do solo com biomassa vegetal. Então a gente adota técnicas que favoreçam a cobertura do solo. Dessa forma, podemos melhorar os atributos químicos, físicos e biológicos do solo e também a ciclagem de nutrientes. Então, quando temos uma agrofloresta bem diversa, é possível a gente melhorar essa ciclagem de nutrientes. Tá? Então, a ciclagem se dá principalmente quando as folhas das plantas, né, caem ou através de podas, que direcionamos esses galhos e folhas para o solo, ele irá se decompor e aí disponibilizará nutrientes para as plantas. Então, isso é bastante interessante, principalmente quando a gente considera o segundo item aqui de princípio, que é a biodiversidade, que é a diversidade de espécies de plantas com diferentes funções ecológicas e produtivas. Assim, é possível a gente ter uma agrofloresta com um microclima favorável. Então, temos ali um arranjo de plantas, os quais elas podem estar se ajudando, colaborando uma com a outra no desenvolvimento, nos desenvolvimentos. E isso é feito ao longo da formação da agrofloresta, ao longo de sua maturação. Tá? E um terceiro princípio é o princípio da sucessão vegetal, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, é o plantio de espécies com diferentes ciclos de vidas que se sucedem ao longo do tempo. Tá? Então, eu sempre falo nos nossos encontros, nas nossas aulas, para a gente observar muito a natureza. Tá? Então, como que a natureza se comporta para a gente adequar as técnicas de cultivos dentro da agrofloresta. Então, a agrofloresta tenta imitar a natureza. Tá? Então, quando fazendo o manejo ecológico do solo, praticamos a biodiversidade e a sucessão vegetal, a gente está imitando a natureza através, né, de algumas técnicas artificiais, como por exemplo, a gente pode fazer a poda. Então, a poda interfere na ciclagem de nutrientes e ocorre naturalmente na natureza. A biodiversidade, então, quanto mais espécies de plantas for possível utilizar dentro da agrofloresta, melhor. Claro que a gente deve conhecer as características de cada planta que será inserida na agrofloresta e, dessa forma, identificar qual o papel daquela planta durante seu ciclo dentro da agrofloresta. Isso a gente vai trabalhar nas próximas aulas. E a parte de sucessão vegetal, que na natureza ocorre naturalmente, tá? Essa sucessão vegetal, em que uma planta vai dando lugar para outra ao longo do tempo. E aí nós vamos detalhar um pouco mais agora. Então, como surge e se desenvolve a vida, né? Então, aqui nessa imagem de um povoamento florestal natural misto, né? Uma floresta, uma mata, tá? Nós temos aqui, primeiro, a queda natural de uma árvore. Então, nesse exemplo aqui da Mata Atlântica, então a árvore completou seu ciclo, ela caiu. Se ela caiu, ela vai se decompor ali e vai disponibilizar, após a decomposição, nutrientes para as plantas que estão ali em volta e para as que virão. Tá? Dessa forma, quando há essa queda da árvore aqui, inicia
O item 2 inicia a regeneração natural dessa área, né, com a ação da natureza. Então, possivelmente ali dentro abriu um clarão, tá? Então vai incidir mais luz solar e as plantas que estavam ali em volta, elas irão se regenerar, tá? E num terceiro momento, é a regeneração já num estágio mais avançado, então criou-se condições para que as plantas se sobressaíssem, e chega um determinado ponto ao longo do tempo, que é o item 4, a floresta ela retorna ao seu estado natural, ao seu ponto de equilíbrio. Tá? Então isso ocorre naturalmente dentro da agrofloresta, nessa sucessão vegetal, qual uma planta vai dando lugar a outra. Através de técnicas artificiais, a gente vai implantando dentro de uma agrofloresta. E aí eu trago essa mensagem relacionada à sucessão vegetal, que diz que a sucessão vegetal é uma mola propulsora, né, que impulsiona, que alavanca o funcionamento da natureza. Então, ela é importantíssima para o equilíbrio de um determinado povoamento florestal. Então, tudo isso é dinâmico e tem uma determinada complexidade. Então, a gente precisa entender isso. Então, quando a gente vai montar uma agrofloresta, a gente precisa entender que cada espécie de planta que está sendo utilizada, ela tem seu papel, ela tem sua função. Então, o ciclo dela, então seja uma cultura anual, bianual ou uma cultura perene, ela vai ter seu ciclo adequado ali dentro da agrofloresta. Que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente, vou citar alguns exemplos. Então, se a gente for contra essa sucessão vegetal, né, que seria algo mais estático, como por exemplo a monocultura, o monocultivo, teremos que utilizar aqui, entre aspas, muletas. Né? Então, como exemplo, adubos e defensivos agrícolas. Quando a gente faz uma agrofloresta, atendendo os princípios fundamentais falado anteriormente, a gente tende a deixar essa agrofloresta mais próximo do equilíbrio. Dessa forma, a gente diminui o uso de insumos externos à agrofloresta. Então, com o tempo, ela tende a, entre aspas, amadurecer, né? Ou seja, a entrar nesse equilíbrio e termos uma agrofloresta sustentável e produtiva. Então, dentro de uma agrofloresta, as plantas, as espécies de planta, conforme a sucessão vegetal, elas vão ocupar diferentes estratos vegetais. Né? Então, o que é que isso significa? Que nós temos plantas, como nesse exemplo aqui, ó, que vão estar ali com porte até meio metro de altura, plantas que vão estar com porte de 1,5 m, plantas que vão estar com porte de 3 metros, plantas que vão estar com porte de 4,5 metros, e a depender das espécies que estão sendo utilizadas, da região, das condições edafoclimáticas, da vegetação e assim por diante, esses estratos podem ser muito mais altos. Tá? Então aqui é só um exemplo. E aí eu trago, como nesse exemplo, a 0,5 metro, por exemplo, de altura, o inhame, tá? A batata, por exemplo. A 1,5 m de altura, a gente já fala em milho, sorgo, por exemplo. Tá? Aí acima de 1,5 m, 2, 3 metros de altura, a gente já está falando em mamão, a gente já está falando em banana. Tá? E acima de 4,5 metros, 5 metros e meio de altura e assim por diante, a gente está falando em espécies florestais. Então a gente já está falando aqui na nossa região em ipê, pau-d'arco é a mesma coisa, né? Ipê ou pau-d'arco. E outras espécies mais que a gente tem que vamos conversar nas próximas aulas, como por exemplo o sabiá pode estar sendo utilizado, tá? E outros exemplos que, como eu falei, na próxima aula a gente vai estar mais detalhando. Então, na sucessão vegetal, essas espécies elas têm ciclos, né, variados. Então a gente pode utilizar
hortaliças, que tem ciclo aí de 45 dias, de 60 dias. Culturas anuais com ciclos aí de 90 dias, 100 dias, 120 dias. Bianuais, como macaxeira ou mandioca, né? Entre as frutíferas, como, né? E algumas delas como perene, e as espécies florestais também como ciclo perene. Então, pode ter espécies vegetais aí com ciclo de 10, 15, 20 anos. 30 anos, dependendo aí da espécie florestal. Então, de início, a gente vai ver também nas próximas aulas, a gente pode implantar agrofloresta com todas as espécies que irão compor no mesmo momento, ou elas podem ir entrando na agrofloresta ao longo do desenvolvimento. Tá? Então, ao longo do desenvolvimento, ao longo do tempo, as espécies florestais elas vão entrando, vão saindo da agrofloresta, outras vão ficando, a depender do seu papel. Tá? Então, a depender também do seu ciclo. De início aqui, conseguimos perceber nesse exemplo ilustrativo, nós temos bananeiras já plantadas aqui, tá? Mas aqui a gente pode perceber também mamão plantado, aqui tem o milho plantado, tá? Então foram no início introduzidas essas espécies. O que acontece? Como o milho é de ciclo mais curto relacionado à bananeira e ao mamão, ela vai sobressair, tá? Vai desenvolver, porém, com o passar do tempo, o milho e as outras culturas anuais vão sair, vão prevalecer quem? As espécies florestais, vão prevalecer as plantas frutíferas. E aí, com a introdução de novas espécies, ou mesmo o crescimento daquelas que foram implantadas inicialmente, a agrofloresta ela vai amadurecendo ao longo do tempo, vai crescendo e ficando em equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser alcançado com 5, 10, 15, 20, 30 anos. Tá? Depende das espécies florestais que estão sendo ali cultivadas. E vale ressaltar que muitas das espécies não toleram sombreamento. Então temos que fazer um arranjo com as características de cada planta. O que tolera um adensamento, a que não tolera, a que tolera um sombreamento, a que não tolera. Tá? Então esse arranjo vai sendo ajustado. E aí eu já adianto que na aula posterior a gente vai falar sobre a agrofloresta do Campus Avançado José de Freitas, que ela já tem um pouco mais de 2 anos. E lá, nesse exemplo da nossa agrofloresta, irei detalhar qual o papel de cada planta que compõe essa agrofloresta. Então, qual a função dela? Então, cada planta dentro da agrofloresta ela tem a sua função. E aí, ao longo do tempo, essas plantas vão sucedendo. Então, as de ciclo mais curto vão saindo, as de ciclo longo vão permanecendo e vai havendo esse equilíbrio. Neste exemplo que eu citei, que é para a região amazônica, eu vou detalhar um pouco mais aqui para vocês. Então, aquelas primeiras espécies de plantas com ciclo curtos, tá? A gente chama de plantas pioneiras, que estão em média de 3 a 5 meses, podem estar ali ocupando a área. Não que exatamente o ciclo seja 3 a 5 meses, mas é um período de 3 a 5 meses você pode estar cultivando ali essas espécies de ciclo curto, enquanto não há uma sobreposição, um sombreamento o grupo de espécies que vão vir posteriormente, né, que vão se sobressair posteriormente. Então, nesse grupo das pioneiras, a gente tem o milho, o feijão, as hortaliças, o arroz, o milho, né, e diferentes hortaliças aí. Quando a gente fala de 2 a 3 anos de duração, a gente está falando no grupo de espécies de plantas que são secundárias com ciclo de vida curto. Aí a gente está falando lá na mandioca, guandu, abacaxi, mamão, banana, inhame, taioba. Então vai depender da região. Esse exemplo aqui é para a floresta amazônica. Quando a gente fala de 4 a 5 anos, a gente já está falando ali de secundárias
grupos secundários com ciclo de vida médio. Então a gente está falando de banana também, no caso for café, abacaxi, pupunha, tá? Posteriormente a gente já tem as que tem de 15 a 18 anos de duração. A gente está falando grupo sucessional secundários com ciclo de vida mais longo. Pupunha, açaí, citros, abacate, jaca, goiaba, pinha, banana, cacau, café, cupuaçu. Né? Então aqui a gente já está falando das espécies frutíferas. E a gente tem o último grupo sucessional, que são as primárias, né? Quando o sistema já está adulto, então que estão aí com mais de 18 anos. Então a gente fala em castanha, seringueira, cajá, uxi, bacaba, açaí, cupuaçu, jaca, manga, caramuela, baunilha, pimenta do reino e muitas outras árvores madeireiras. Que aí a gente tem que estudar quais são essas espécies florestais, essas espécies florestais e as culturas anuais, as frutíferas que se adaptam às condições edafoclimáticas de cada região. Como eu falei antes, quando eu for mostrar para vocês a experiência da nossa agrofloresta no campus avançado de José de Freitas, nós vamos ver quais são as espécies para a nossa região que podem compor cada um desses grupos sucessional. Assim, quando a gente compara um sistema agrícola de monocultivo com um sistema agroflorestal, apresentam muitas diferenças. Tá? Em um sistema agrícola de monocultivo, ocorrem os seguintes processos. Então, quando chove, tá? Há uma menor interceptação dos nutrientes pelas folhas, devido à não diversidade, devido ao arranjo que essas plantas estão ali. Predomina o acúmulo das raízes na superfície, é uma tendência. Tá? Ocorre uma intensa lixiviação dos nutrientes, porque o solo não está protegido, possivelmente não esteja protegido, e então a chuva incide mais sobre esse solo, e aí pode haver essa lixiviação, né? Levar esses nutrientes presentes no solo, até mesmo uma erosão laminar, ou um caso mais grave. Ocorrem maiores perdas de água por erosão, porque o solo não está coberto. Existe um microclima extremo, tá? E a ciclagem é escassa e há uma grande exportação de nutrientes. Então a ciclagem é escassa porque só tem uma espécie de planta, a gente está falando de monocultivo. E a exportação é grande porque aquela planta ela vai necessitar de nutrientes e vai tirar daquele solo e vai devolver pouco. E quando a gente tem uma diversidade de plantas, então tende a ter um equilíbrio, o qual uma planta ela pode ali disponibilizar, fazer essa ciclagem, né? Então a queda da folha, a poda, ela pode disponibilizar o nutriente que a outra planta precisa. E aí vai havendo esse equilíbrio. Quando a gente fala em um sistema agroflorestal, quais são os processos que ocorrem? Então, quando chove, há uma maior incidência de nutrientes nas plantas, pois ocorre uma lixiviação de nutrientes das folhas das árvores, por exemplo, e das plantas que estão ali presentes, das frutíferas, das florestais, e todas que compõem ali esse ambiente biodiverso. Além disso, há quedas da folha que favorece o quê? A ciclagem de nutrientes. E ocorre o uso complementar de nutrientes dessa maneira. Ocorre também a absorção de água e nutrientes nas camadas mais profundas, porque possivelmente dentro da agrofloresta tem plantas com raízes mais profundas e isso faz com que o solo fica um pouco mais desagregado, né? Então favoreça a infiltração da água. Há uma menor lixiviação de nutrientes, há uma maior deposição de raízes e mais profundas, e dessa forma também em relação à biodiversidade, há um microclima mais favorável. Então, em síntese, em um sistema agroflorestal, as perdas de recursos são escassas e há uma maior produtividade dentro desse agroecossistema. Então, é isso e até a próxima aula.